Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, né? Emenda de feriado, né? Todo mundo ainda assim meio... Mas aqui estamos, né? Para ouvir mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus, né? Que sempre é gratificante a gente ouvir sobre isso, né? Os recados, né? Eu acho que um recado que é muito importante que a gente esteja falando é que as nossas palestras todas, elas são transmitidas pelo Facebook e também ficam armazenadas. Então, quem quiser assistir a palestra de novo, quem quiser passar para um amigo, olha, tem uma palestra assim, todas as nossas palestras ficam armazenadas lá no site do Irmã Milady, aliás, no Facebook do Irmã Milady, tá? Então é legal que dá para assistir a palestra várias vezes e recomendar também, né? Mas, como a gente sempre diz, né, a presença aqui é muito importante, né? A presença física aqui é muito importante. Então, que a gente possa também, né, de quem puder, estar vindo na nossa casa. Bom, vamos começar então com a psicografia da noite. Deixa eu mudar aqui, que essa daqui é da semana passada. Sim. Achei aqui a folha. Bom, mais alguns recados. Desligar celular, muito importante, né, para não atrapalhar o nosso palestrante, né, e nem desviar a atenção dos que estão assistindo. E também é importante que a gente utilize os recursos da casa, né, como, por exemplo, atendimento fraterno, né, a gente ir lá conversar com uma pessoa que está preparada para nos ouvir. Existe a água fluidificada, que são os copinhos que ficam ali, mas também pode trazer uma garrafinha, deixar em cima da mesa, depois levar para casa, né, para ir tomando durante o dia. Nós temos também duas caixas ali em cima da mesa. Uma é para vibração. Às vezes a gente conhece alguém que está precisando, que está querendo, mas não quer vir ao centro, né? Então, às vezes é importante, né? Ou está no hospital, ou não pode, ou não quer, ou enfim. Então, coloca o nomezinho, o endereço da pessoa e coloca ali na caixa de vibração. Temos também uma caixa de sugestões, né? Como tudo nessa vida não é somente alegria, né? A gente também erra, né? Então dá uma sugestão, faz isso aqui melhor, ou podemos modificar aquilo, né? Também é legal, tá? Uma coisa que eu costumo dizer muito, né? E eu acho que é super, super importante, é o Evangelho no lar. Quem não faz o Evangelho no lar ainda e pretende fazer, eu vou sugerir, né, que façam, para ver como modifica o nosso lar. Uma vez por semana, né, num horário determinado, e aí o restante, né, para não alongar muito aqui, quem não faz e quiser fazer e não sabe como fazer, pode perguntar para qualquer um aqui da casa, que a pessoa dá todas as orientações necessárias, tá? E o Evangelho no lar não precisa ser com todos os familiares, porque tem alguns que não aceitam, tem alguns que não querem, tem alguns que não estão, tem alguns que são de outras religiões, né? Então, aqueles que quiserem e puderem, podem fazer, tá? O que eu falei das palestras, né? Participar das palestras e também compartilhar as nossas palestras. Temos aqui também os nossos cursos. Temos alguns cursos que são muito, muito interessantes, né? Quem participou e quem participa, quem está participando dos cursos,
sabe que eles são muito gratificantes e importantes na nossa vida, tá? Também pode procurar qualquer um dos trabalhadores da casa para tirar mais algumas informações. E vamos aproveitar então e vibrar pelo nosso irmão Leandro, que já está com a palestra dele toda preparada, para que a gente possa então nos deleitar com as palavras que o Leandro vai proferir aqui nesta noite, ok? Então vamos lá, vamos à nossa prece, para a gente poder então dar início à nossa palestra. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, diante de Ti e de todos esses nossos amigos. E gostaríamos, Mestre, de agradecer por esta oportunidade de podermos ouvir sobre suas lições e pela oportunidade de podermos estar aqui, envolvidos com esses nossos amigos. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um de nós, para que possamos colocar em prática todas as lições que vamos aprender nesta noite. Com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Que a paz e o amor de Jesus se faça ainda mais presente entre nós, nessa casa abençoada, não é? Se a casa é abençoada, como é que nós vamos sair hoje? Abençoados. E se é isso que a gente veio receber, a gente vai levar, não é? No nome do nosso Mestre Jesus, que é por causa dele que nós estamos aqui hoje reunidos. É o amor dele que nos reúne. É o amor dele que aquece o nosso coração. É o amor dele que ilumina nossos passos na direção daquilo que nós vamos falar hoje. A casa do Pai. A gente não tem muito tempo, mas vamos reservar uns segundinhos. Nem todos nós temos os pais carnais, vivos ou encarnados, não é? Mas a gente se lembra da casa dos pais, não se lembra? Da casa do pai, da casa da mãe. Se a gente ainda se encontra lá, se a gente não pode mais ir lá, vamos lembrar como era bom ou como é bom a casa do pai e da mãe, né? E a casa daquele pai, do maior, aquele que nos criou, será que é boa? Com certeza é tão boa quanto ou melhor, e hoje a gente vai falar disso, né? Como? Através da parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. Essa parábola ela está lá em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Existem dezenas de parábolas. Essa deve ser uma das mais conhecidas, mas a gente sempre tem o que aprender com elas. Emmanuel disse que com a nossa inteligência limitada, a gente não consegue senão entender fragmentos do que Jesus quis passar para a gente nas suas palavras. Então hoje a gente vai tentar entender alguns desses fragmentos que com certeza absoluta pode fazer total diferença na nossa vida e acelerar
a nossa evolução. Então, em Lucas 15, versículo 11, Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha só, herança de pai vivo, né? Não teria sido uma afronta desse filho, né? O pai poderia ter ficado triste, não é? Chateado, revoltado, com raiva, mas não, né? Então o que o pai fez? Repartiu a propriedade entre eles, não questionou, porque o filho estava se valendo do seu livre-arbítrio, assim como nós temos o livre-arbítrio, né? Mas era o filho mais novo. O que isso quer dizer para a gente? Era também o mais imaturo, né? Era o mais imaturo. Então, cuidado com aquilo que a gente pede, porque Deus, assim como esse pai aqui, ele não vai contender com a gente, né? E se a gente escolher um outro caminho para a gente, longe do pai, ele vai deixar, assim como o pai dessa parábola deixou. Só que a gente vai ver o que esse filho encontrou na frente, né? Então, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Insensatez, ilusões, prazeres passageiros, né? Tão transitórios quanto a vida na carne. Prazeres passageiros em detrimento dos prazeres eternos da alma. Ele escolheu o caminho largo, e ele foi para longe do Pai. Será que ele reuniu mesmo tudo o que tinha? Aqui está falando que ele reuniu tudo o que tinha. Será que ele reuniu tudo o que tinha? Ele reuniu os bens materiais, né? O dinheiro, o que ele pôde carregar. Mas o amor do pai, a proteção do pai, o aconchego do lar, isso ele não levou com ele. Ele foi para o caminho largo, viver irresponsavelmente. A gente pode e deve, óbvio, viver no mundo, mas temos nossas responsabilidades, não é? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Ele se afastou do pai, ele começou a passar necessidade. Às vezes, se a gente está em situação difícil, mas está perto do pai, é mais fácil, né? O pai dá uma forcinha, né? O pai ajuda. Mas passar necessidade longe do pai é que nem quando a gente fala assim: é aí que o filho chora e a mãe não vê. É aí que o filho chora e o pai não vê. Não que Deus não veja, mas deixou, né? Foi uma escolha dele, Deus deixou, não é? Ele começou a sentir fome física mesmo, não é? Fome de comida. Mas ele também, muito provavelmente, sentiu uma fome espiritual. Essa normalmente bate quando a outra já nos consome. É quando falta o bem material, é quando falta a comida, que a gente percebe que a gente também estava vazio por dentro de outras coisas,
do pão que Jesus veio oferecer para a gente, o pão da vida, aquele que se a gente comer a gente não vai ter mais fome, de nenhum tipo, nem espiritual e nem física. Então, quando bateu essa fome, essa necessidade, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo para cuidar de porcos. Olha onde ele foi parar, de dono de propriedade, de filho querido, amparado, cuidado, amado. Ele foi cuidar de porcos, que inclusive para muita gente daquela época nem carne de porco eles comiam, Os judeus não comiam carne de porcos e ele foi cuidar de porcos. E cuidando dos porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ele queria a lavagem do porco, de tanta fome, e ninguém dava. Ele, entre aspas, desdenhou do que o pai dava para ele e foi pelo caminho largo. E no caminho largo ele quis comer lavagem e nem a lavagem dava para ele. Como diz o ditado, quem anda com porcos, farelo come, Mas nem isso lhe davam. Longe do pai, longe do banquete que o pai nos oferece, a gente implora por migalhas. Se a gente estiver implorando por migalhas, seja de comida, seja de amor, seja de afeto, é porque a gente está longe do amor do Pai. Quando a gente está perto do amor do Pai, a gente não chora por migalhas, a gente não pede por migalhas, a gente tem um banquete. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele chegou a invejar até os empregados, até os servos do seu pai. Comia melhor do que ele. A fome de Deus, irmãos, a fome de Deus, só Deus sacia. A palavra diz assim, caindo em si. O que quer dizer? Abrindo a mente, expandindo a consciência, virando a chave, não é? Ele se lembrou que até os empregados do pai estavam melhor que ele. Uma escritora belga, Marguerite Yourcenar, disse uma vez: o nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós próprios. O nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós próprios. E aí a gente cai em si. E aí a gente vira a chave. E aí a gente sente saudade da casa do Pai. E aí vem o arrependimento sincero. E aí ele se arrependeu sinceramente e pensou: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti também. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então, depois de tudo que ele viveu, naquele caminho largo, até ser empregado do seu pai seria melhor do que estar perdido no caminho. E o que ele deve ter pensado?
meu pai não me receberá. Ele deve ter pensado, meu pai não vai me receber. Pensando assim, diz a palavra, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Então, ao contrário de não ser recebido, o pai ainda correu para ele, pulou no pescoço dele, abraçou e beijou, movido de extremo amor e de extrema compaixão. Ele se arrependeu sinceramente, mas ele tomou uma atitude. Ele não ficou sentado, se vitimizando e se culpando. A culpa não ajuda a gente. O arrependimento sincero, sim. E, na sequência, a ação. Vamos buscar o que nos cabe, né? Nós não somos filho do mundo, nós não somos dono do mundo, mas somos filho do dono, não é? E o pai o acolheu. O pai não repreendeu, o pai não julgou, acolheu com amor e com compaixão. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. O filho não se achava mais digno do pai. O pai nem ouviu o que o filho falou que não era digno e ordenou que rapidamente lhe fossem restituídas todas as honras. Esse é o pai de amor e o pai de compaixão. O recebeu como filho e com muita felicidade e com muita alegria. E ainda disse mais: traga o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Toda vez que um de nós desperta, é feita festa lá no céu. Tem festa no céu. Toda vez que a gente vira a chave, toda vez que a gente cai em si, toda vez que a gente decide voltar para o Pai, é feito festa no céu. Porque quando a gente desperta, a gente revive, a gente renasce. E diz mais a Escritura: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele estranhou. O que será isso? Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Será que o filho mais velho ficou feliz com isso? Será que ele ficou alegre? A palavra diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Que dirá um novilho gordo, né? Nunca me deu nem um cabrito. O que ele estava sentindo? Ciúme,
inveja, orgulho ferido, egoísmo, ferido na sua vaidade. E agora, qual dos irmãos a gente é? O que peca ou o que não aceita a felicidade do outro, né? Isso é cristão, irmãos? O cristão, ele se alegra com a alegria do seu irmão. O cristão se alegra com a alegria do seu irmão. É assim que a gente se alegra. Por isso que é tão bom ser do bem, né? Porque toda vez que a gente faz o bem, quem se alegra é a gente mesmo. Ou pelo menos deveria ser assim, não é? Então ele falou: poxa, você não me dá nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos? E aí ele disse mais: e quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os seus bens com prostitutas, mata o bezerro gordo para ele? Então ele estava julgando, né? Ele julgou o irmão, a conduta do irmão, porque provavelmente ele achava que o irmão tinha que ser punido, né? Que nem quando a gente vê alguém no erro e a gente fala: ah, esse vai para um umbral, esse aí tem que ir para um umbral, né? O irmão dele falou: esse aí tem que ir para o inferno, não tem que ser recebido com festa. Ele julgou o irmão e julgou o pai também, né? O pai é amoroso, né? Cheio de compaixão, e ele está questionando o que o pai fez. Aí o que o pai disse? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, desculpa, e tudo que tenho é seu. Então, se a gente já está com o pai, tudo que ele tem é nosso, que é o que a gente falou, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sabe o que falta? Só a gente tomar posse disso. A gente é herdeiro de Deus. E não ficar prestando atenção se para um ou outro Deus fez mais ou fez menos, não é? Deus é igual o sol que nasce para todo mundo. Mas tem que sair na rua para pegar sol, né? Dentro de casa é difícil pegar sol, né? Tem que se colocar na presença de Deus para sentir os raios dele. Tem que se transformar, tem que cair a ficha, tem que virar a chave, tem que cair em si, né? Uma vez um garotinho perguntou para o pai dele o tamanho de Deus. O pai levou ele na rua e falou: tá vendo aquele avião lá no alto, lá no alto? O filho dele: tô, pai, tô vendo. Que tamanho ele é? Aí o filho falou: bem pequenininho. Ele falou: ah, tá bom. Aí o pai pegou o filho e levou no aeroporto e chegou o mais próximo possível de um avião e falou: filho, que tamanho é o avião? Ele falou: muito grande, pai, muito grande. Ele falou: assim é Deus. Quanto mais próximo a gente estiver dele, né, maior ele será. Porque Deus não se afasta da gente, né? A gente é que pediu os tesouros e falou: eu vou ali dar uma volta e já venho. E foi pelo caminho largo e gastou tudo. E gastou com o que não prestava, né? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Então, se a gente efetivamente, né, já tomou essa decisão, independente das coisas que a gente quer ou não, se elas já chegaram à nossa mão, que a gente saiba que elas são nossas. O pai nunca deu um bezerro para ele, mas ele precisava pedir o novilho ou o cabrito, ele precisava pedir. Era dele também.
Olha como ele falou com o pai dele: eu trabalhei como um escravo. Então eu trabalhei por obrigação. Será que a gente obedece a Deus por obrigação? Será que a gente vai na casa de Deus, na igreja, no centro, por obrigação? A gente vai servir a Deus por obrigação? Isso é um escravo, não é um filho, né? O filho, ele serve ao pai porque aquilo é dele também. Porque ele também quer ver, né, o negócio, a obra de Deus crescer. Né? O negócio de Deus crescer. É o reino de Deus dentro de nós. Né? E aí o pai dele disse: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Ele alegra-nos e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Então, quando a gente cai em si, a gente renasce, a gente revive, a gente estava perdido e a gente se encontra, e se arrepende e toma uma atitude e volta para a casa do Pai, para servir com amor, com alegria e dando valor àquilo que Deus tem para nos dar, que acima dos bens materiais é o amor e a compaixão, e trabalhar na seara do Pai, distribuindo amor e compaixão também. As coisas de Deus, quanto mais a gente divide, mais multiplica. É um fenômeno que ninguém consegue explicar. É um fermento que quanto mais você divide, ele vai levedando outras massas. Tem uma parábola muito pequena, né, que fala sobre o fermento. É uma parábola de 2 linhas. Mas o fermento, ele pode levedar várias massas. Você vai separando um pedacinho, depois separa um pedaço do outro e vai levedando várias massas. Irmãos, devemos nos alegrar com as alegrias dos nossos irmãos. Em Lucas 15, 7 diz assim: disse Jesus: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então aquele que errou, ele sofreu, ele passou fome. Ele errou, é verdade, mas a dor mudou ele, e ele se arrependeu de verdade. E isso mudou a vida dele. Isso foi o ponto que mudou a vida. Quando ele começou a viagem, ele começou se distanciando do pai, né? Quando caiu a ficha, quando mudou a chave, ele começou a voltar para o pai. Toda vez que a gente está se afastando do pai, vem sofrimento. Toda vez que a gente começa a voltar para o pai, vem alegria e amor e paz. Nós estamos nesse momento. A gente só vai passar para o mundo de regeneração se a gente tiver virado essa chavinha aí. É a hora de voltar para a casa do Pai. Então o convite que fica hoje, né, é: arrependamo-nos e voltemos à casa do Pai, porque Ele nos espera de braços abertos. E quando a gente estiver chegando, Ele vai correr, vai pular no nosso pescoço, vai nos abraçar e nos beijar, e vai fazer festa porque a gente voltou. Ele vai se alegrar e a gente também. Em nome de Jesus. Gratidão, irmãos. Deus abençoe.
Então vamos todos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e mais uma vez agradecer por este momento, por essas palavras, por esse ensinamento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam nos envolver, possa envolver a todos aqueles que a esta casa estão ligados. Que seu amor, seu carinho, Mestre, possa estar conosco nos trabalhos que se seguem, envolvendo também a cada um de nós, Mestre, nos acompanhando, nos levando aos nossos lares, para que possamos estar aqui, reunidos em seu nome mais uma vez, na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja.